Amém. Olá, meu nome é Alcimor. Que bom estar aqui na casa do Senhor para louvar junto com vocês, meus irmãos. E nós estamos praticamente nós estamos encerrando a série Maria, um exemplo de mulher. E hoje nós vamos meditar no último tema, não porque não tem mais tema, é porque foi proposto esse último tema, baseado em Lucas capítulo 46 ao 56. Estamos concluindo com isso o que nós começamos lá no começo do mês de maio. No primeiro domingo, o pastor Hamilton, ele ministrou sobre Maria como uma serva de Deus, aquela que servia ao Senhor, Maria serva. No segundo domingo, o pastor Daniel Almeida, ele ministrou sobre Maria como mãe, né? Interessante que ela foi uma mãezona também. No terceiro domingo, semana passada, né, o Euriano até ele falou aquele lindo cordel sobre Maria, as Marias, né? Ele falou sobre Maria salva. E hoje eu estou aqui para encerrar a série falando sobre Maria, uma adoradora. Maria adoradora. Mas antes de qualquer coisa, é bom lembrarmos que o livro de Lucas, esse que nós temos trabalhado durante esse mês, em cima de Maria, ele fala da salvação, a salvação de Deus que é para todos aqueles que estão perdidos. Para a salvação é para todos aqueles que se acham que estão perdidos, né? Lucas capítulo 19, versículo 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido, né? O Evangelho de Lucas também, ele encerra o período que é conhecido na história como os 400 anos, os 400 séculos de silêncio de Deus. Desde o profeta Malaquias havia um silêncio de Deus. Deus não tinha mais falado para o povo através dos profetas. Então, houve um silêncio muito grande da parte de Deus. Então, a partir do século IV, aí o anjo Gabriel aparece para Zacarias, o sacerdote Zacarias, para anunciar o nascimento de João Batista. E, em seguida, ele aparece para Maria para anunciar a vinda de Jesus Cristo. Outra coisa interessante também no Evangelho de Lucas é que, depois do anunciado do anjo a Maria, do nascimento de Jesus, a vinda de Jesus, a música e o louvor voltou a fazer parte da vida cotidiana do povo de Deus. Por isso, o texto que nós vamos ler e a meditação dessa noite tem a ver com a música, conhecido também como o Cântico de Maria, que está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 46 ao 56. E diz assim: então Maria disse, a minha alma, aqui era uma oração, era um louvor de adoração de Maria. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, ou seja, feliz. Todas as gerações considerarão Maria uma mulher feliz. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. A misericórdia de Deus vem principalmente sobre nós, os tementes a Deus. Por isso a misericórdia de Deus nós não somos consumidos, por causa da misericórdia de Deus. Versículo 51 diz assim: agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam o pensamento soberbo.
derribou do seu trono os perversos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, para que, como prometera aos vossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, porque nós já acabamos de ler, nós já cantamos, Senhor, essa música, Senhor, esse ensinamento. E nós queremos pedir agora a ajuda do Teu Espírito Santo para nos levar ao conhecimento, Senhor, ao aprendizado da adoração, através desse cântico. Maria, uma adoradora, Senhor. Então eu me coloco diante do Senhor, para que o Senhor possa me usar. Eu te peço a Tua graça sobre mim, e também a Tua graça sobre todos aqueles que vão estar ouvindo, Senhor. Nos abençoa, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Esse texto também é conhecido como Magnificat, ou Magnificado, que é no português, mas ele é também conhecido como Cântico de Adoração a Deus. Então, Maria, com essa música que nós acabamos de cantar, com esse texto que nós acabamos de ler, ela estava adorando a Deus, porque a Maria era uma adoradora. A gente percebe logo em seguida que nesse cântico aparece que a adoração de Maria e o seu comprometimento com Deus, porque o adorador tem compromisso com Deus. A adoração, querido, é uma resposta à revelação que temos de Deus em nossas vidas. De quem é Deus nas nossas vidas. Então, a adoração é isso. Coisa que podemos já destacar. Por exemplo, quando o Espírito Santo ele vem sobre a vida de alguém, o resultado não pode ser outro, louvor e adoração. Foi o que aconteceu com Maria. O Espírito Santo veio e o resultado foi adoração. Por isso a minha alma engrandece. Quer dizer, ela estava com o coração jubiloso, né? Ela foi inspirada lá em Belém, onde ela estava, tá certo? A cantar ao seu Deus. Maria, eu não posso deixar de falar que ela é uma figura polêmica. Polêmica por quê? Porque ela divide opiniões, tá certo? Teólogos do cristianismo, ele não se entende enquanto relação a Maria. Por exemplo, os ortodoxos, católicos romanos, e nós, os evangélicos ou protestantes, do jeito que você quiser usar, tá certo? Não tem a mesma visão sobre Maria. Não tem a mesma visão. Até o século IV, havia uma única visão sobre Maria. Havia uma única opinião com Maria. Depois disso, no século IV, 400 anos tinha já se passado. Depois que Maria teve esse encontro com o Espírito Santo, e através dela, ela foi concebida pelo Espírito Santo, e Jesus veio a nascer, havia a mesma opinião. Por exemplo, Orígenes, teólogo cristão, conhecido também como Orígenes de Alexandria, que viveu no ano de 184 a 254 depois de Cristo, tá certo? Ele viveu 72 anos. Ele vai dizer que a fé de Maria titubeava como a dos apóstolos. É interessante a gente vê muitas vezes alguns episódios de insegurança na vida de Maria, como uma mulher comum, como vocês que estão aqui, como qualquer um de nós, temos insegurança. Como mãe, ela foi ver Jesus, que estava talvez com saudade, né? Eu até falei hoje de manhã, a saudade bateu no coração da minha esposa, e ela foi ver os netos, está lá em Tauá, está voltando amanhã de manhã, para matar a saudade de mim, também, tá certo? Mas preste atenção, Maria teve saudade, ela se preocupou com o filho, e por isso ela vai ter com Jesus. Em Lucas capítulo 8, versículo 19, diz assim: vieram ter
com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar por causa da multidão. E lhe anunciaram para Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhe respondeu: Jesus, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Né? Tem outro episódio também, que é bem peculiar, de uma pessoa normal, uma mãe, e por sinal, eu e a Ana passamos por esse dessabor de perder um filho, né? Na praia. Foi assim, uma manhã de, sei lá, de terror para nós, tá certo? Muita aflição, a mulher chorando, o filho chorando, eu desesperado. Foi assim, depois eu conto com detalhes, né? Depois de 3 horas, a gente realmente conseguiu encontrar o garoto, né? Mas aconteceu esse episódio também com José e Maria, tá certo? Lá em Lucas capítulo 2, do versículo 41 ao 52, particularmente no versículo 48, depois deles procurarem, e foi para um, foi para outro, foi nos parentes, não encontrava o garoto, aí finalmente encontrou Jesus. Leia Lucas capítulo 2, versículos 41 ao 51, que você vai se deparar com essa história, né? E no versículo 48, Maria diz assim para Jesus: teu pai e eu estávamos desesperados. Olha aí, uma mulher comum, tá certo? Uma mulher normal, que tinha sentimento, ficou preocupada com meu filho, né? Igual a mim e a Ana, né? Então, ele falou que Maria, ela era uma mulher comum, tá certo? João Crisóstomo foi também um dos maiores pregadores do século IV, nasceu em Antioquia. Ele nasceu no ano 347 e viveu até 407, tá certo? Depois de Cristo. Viveu 60 anos e foi chamado também, conhecido como Boca de Ouro, porque ele falava muito bem, a sua eloquência era conhecida no meio do povo. E ele disse, né, João Crisóstomo, Maria tinha as suas faltas e também as suas imperfeições, como qualquer ser humano. Tá certo? Santo Atanácio, bispo de Alexandria, do Egito, e doutor da igreja de Santo Atanácio, nasceu em 295 até 373 depois de Cristo. Ele também esteve no concílio de Nicéia, e lá ele defendeu a divindade de Jesus, que Jesus era Deus. Né? Também ele falou, Santo Atanásio, Maria é um modelo de santidade, mas suas obras não são todas perfeitas. Ele falou isso em 325, no ano 325. Né? Irineu, grande bispo e mártir, tornou-se mais importante dos escritores cristãos do século II, século II, 200 anos depois. Né? Nascido na Ásia Menor, foi discípulo de São Policarpo e, por sua vez, conviveu diretamente com o apóstolo São João, o evangelista. Viveu no ano de 130 a 206 depois de Cristo. Disse que Maria tinha suas faltas. Eusébio de Cesareia, bispo de Cesareia, foi o primeiro historiador da igreja, nasceu em 265 a 339 depois de Cristo. Também vai dizer que só Jesus já fosse isento da lei do pecado, mas tendo nascido de uma mulher sujeita também ao pecado. Né? Essas afirmações, querido, era para todo mundo saber. A opinião desses teólogos, desses homens que conviveram nos 4 primeiros séculos, é importante para que a gente entenda e aprenda com eles. Certo? Então, não existia nenhuma informação, até os 4 primeiros séculos, nenhuma informação que coloca Maria numa posição de, por exemplo, intercessora. Tá certo? A outra coisa, que ela era uma pessoa que merecia ser reverenciada com cânticos, orações e coisas desse tipo. Os 4 primeiros séculos, isso não existia. Depois passou a existir. Até o século IV, havia uma opinião que ela foi uma mulher separada. Amém? A palavra separada quer dizer santa. Maria foi uma mulher separada, como eu e você temos sido separados, tá certo? Separado por Deus, para Deus e para dar glórias a Deus.
Ela foi uma mulher preparada para ser mãe do Salvador. Ela recebeu a missão gloriosa que havia sido prometido no Antigo Testamento. Preste atenção, havia uma profecia. E essa profecia não dizia que uma pessoa chamada Maria iria conceber, não. Dizia que era uma virgem, que podia ser qualquer uma outra, tá certo? Da linhagem de Davi, tá certo? Isaías capítulo 7, versículo 14, diz assim a profecia: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamar Emanuel. A palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Ela teve a gloriosidade de ter no seu ventre o Salvador. E tudo isso é uma bênção. Amém. Glória a Deus por isso, né? Mas isso de maneira nenhuma quer dizer que ela foi uma mulher totalmente isenta de pecado. Homens, preste atenção, querido, homens, tá certo? Colocaram Maria numa posição que Deus nunca colocou. E deixaram de dar a honra a ela que Deus dá. Aí a confusão toda com relação a Maria, principalmente porque há essa divisão no meio do cristianismo com relação à visão, porque alguns distorceram, tá certo? Nós devemos olhar para Maria e olhar para ela ao pé de igualdade de alguns homens que apareceram na palavra de Deus. Por exemplo, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, os profetas, João Batista, etc, etc. Pessoas que foram usadas por Deus para uma missão específica. Isso sim, nós podemos olhar para Maria, certo? Então nós vamos aprender com Maria, como adoradora, através desse cântico. Esse cântico tem muito a nos ensinar sobre ela como adoradora, certo? A primeira coisa que nós vamos aprender, que destaca no texto, que ela exaltava o Senhor que fez grandes coisas na vida dela. Você tem exaltado a Deus pelos feitos de Deus na sua vida, na história da sua vida? Olha o versículo 48, diz assim: porque contemplou a humildade da tua serva, pois desde agora todas as gerações considerarão bem-aventurada, feliz, tá certo? Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Isso é ou não é uma adoração? Reconhecimento dos feitos de Deus e quem Ele é, tá certo? Maria aqui exalta o Senhor com todo o seu ser e com toda a sua alegria, porque não tem como um adorador não exaltar quando ele reconhece quem Deus é e o que Ele faz, tá certo? Ela disse: minha alma engrandece ao Senhor, ou seja, a minha alma exaltava, louvava, celebrava, se alegrava em Deus. O coração do adorador precisa estar alegre em Deus, ou se alegrar em Deus. A adoração dela, a adoração de Maria, se concretizava, sabe em quê? Em palavras de louvor e adoração. A adoração de Maria se concretizava em palavras de louvor e adoração. Porque nós podemos adorar a Deus em palavras, mas também em atitudes. Tá certo? E por sinal ele fala que ele se alegra mais de obediência do que sacrifício. Tá certo? Amada, a nossa adoração deve ser da mesma forma, ser concretizada em louvor e adoração. Então a primeira coisa, ela exaltava ao Senhor. Segundo, o coração de Maria, o seu coração estava cheio do Espírito Santo. Porque o coração cheio do Espírito Santo, olha, não tem como dar outro resultado a não ser júbilo, alegria. Tá certo? No versículo 46, Maria diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, né? Eu vou ler esse texto algumas vezes, querido, porque um texto desse tem vários ensinamentos, tá certo? Maria estava transbordando de alegria, e essa alegria transbordava em palavras de adoração. A nossa alegria em Deus precisa também transbordar em atitude e palavras de adoração ao Senhor. Infelizmente, eu conheço muitos crentes que têm muita dificuldade de dar um glória a Deus, dizer aleluia, certo? Louvado seja o nome do Senhor, amém.
Precisa muitas vezes o pastor dizer, amém, irmãos? Às vezes o pastor ainda diz assim, ou a pastora, né? Diz assim, está fraco. Aí aumenta o negócio, né? Mas precisa alguém puxar. Se o coração está cheio de gratidão a Deus, reconhecendo quem Ele é, o que Ele faz, não tem como dar outro resultado. É amém, glória a Deus. Amém? Amém, glória a Deus, né? Agora tem outra... Amém, pode aplaudir o Senhor. Mas, infelizmente, tem também os erros. Tem muita gente que diz amém por qualquer coisa. Muitas vezes o amém, o glória a Deus, até fora do contexto. Porque não está nem sintonizado e é capaz de dizer amém. Morreu o irmão, amém. Não pode, né? Não é amém, né? Tá certo? Queridos, se não tivermos culto na nossa vida, na sua vida, como poderemos ter vida no culto? Se não tivermos culto na vida, como poderemos ter vida no culto? Preste atenção. O que acontece aqui no domingo precisa ser o reflexo da nossa, o que acontece na nossa semana. Se eu passo a semana toda murmurando, me queixando, falando que não deve, aí quando chega aqui, vai dar glória a Deus, aleluia, porque está aqui nesse ambiente. Não. Seu coração precisa estar cheio do Espírito Santo, para que saia da sua boca só a palavra que edifica. Amém? Agora, como vamos ter uma adoração profunda, se ao longo da semana não nos preparamos para isso? Você orou antes de vir para cá? Você orou antes de começar a mensagem para dizer assim, Senhor, fala comigo. Senhor, toca no meu coração. Senhor, tira essa tristeza, tira essa preocupação, Senhor. Você orou ou você simplesmente chega no automático, senta e espera as bênçãos cair e você pega como um balão que alguém joga aqui, tá certo? Nós precisamos nos preparar para adorar a Deus. E essa adoração precisa, quando você abre o coração, primeiro para o Espírito Santo lhe conduzir à adoração. Tá certo? O adorador, querido, exalta ao Senhor, como fez Maria. Maria exaltou o Senhor. Maria exaltou o Senhor, reconhecendo que Ele fez grandes coisas na sua vida. Olha o versículo 46, diz assim, a minha alma engrandece ao Senhor, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é seu nome. Você tem parado para pensar e tem sido grato, com muita gratidão a Deus, por tudo que o Senhor já fez na sua vida? Ou você está aí meio capenga, meio, sabe, murmurante, porque Ele ainda não fez aquilo que você gostaria que Ele fizesse na sua vida. Porque a bênção que você almeja não chegou. O adorador, ele vive o hoje. Ele olha hoje, não que ele não pense que ele não tenha sonhos, não. Deus tem promessa para nós, e nós precisamos viver em função das promessas de Deus para a nossa vida. Para a minha vida e para a sua vida, né? Maria, minha alma engrandece ao Senhor, porque o poderoso fez grandes coisas na minha vida, santo é o seu nome, né? Ela o chama de Senhor, certo? A palavra Senhor é Adonai, título de honra. Não é o cara lá de cima, meu chapa. Meu chapa é o tratamento que meu filho me trata, é chapa, né? De forma carinhosa também, né? Mas nós precisamos honrar, porque na nossa adoração nós precisamos ter reverência. É uma atitude que nós precisamos ter. Adonai é uma palavra hebraica que significa meu Senhor. Enquanto Abba Pai, que é uma palavra aramaica usada por Jesus para exemplificar a intimidade que ele tinha com o Pai, Abba Pai, tá certo? Adonai, meu Senhor, é uma expressão de respeito. Por isso ela chama, minha alma engrandece, ao Senhor, tá certo? É uma expressão onde o servo tratava o seu Senhor. Maria estava totalmente serva, totalmente submissa a Deus. Ela vai dizer ao anjo, quando o anjo chegou lá em Lucas capítulo 1, versículo 38, anunciar que ela ia ficar grávida, tá certo?
ele usou a seguinte expressão: faça em mim conforme a sua palavra. Eita, né? Faça em mim conforme a sua palavra. Faça-se é uma palavra latina que quer dizer fiat, né? O fiat, né? Tá certo? Agora, olha o desafio dessa jovem. Olha o desafio dessa jovem que provavelmente ela teria entre 13 e 16 anos, alguns dizem 15, outros, eu já vi até 17, né? Mas ela deveria ter entre 13 e 16 anos. Embora nós não saibamos exatamente a idade de Maria, nessa época, desse episódio que ela teve com o Espírito Santo, tá certo? Mas nós sabemos pela cultura, tá certo? Que era possível que os contratos de casamento, os contratos de nupcial, fossem arranjados antes da puberdade. E, por sinal, isso é cultural, é a cultura deles. Os pais faziam um acordo que aquele menino e aquela menina iriam se casar. E ali fazia, tipo, um acordo, tá certo? Um compromisso de, talvez, que nós chamamos hoje até de noivado, né? Mas, às vezes, 10 anos, às vezes 15, às vezes até menos, aí o casamento era realmente realizado. Mas os dois tinham um acordo como já se fosse casado. Por isso, lá no texto, Maria, fala José seu esposo, e em algumas traduções, José seu marido, né? Mas, na verdade, ela não tinha passado pelas núpcias, pela festa matrimonial, ela estava aguardando o dia certo, né? E Lucas capítulo 1, versículo 28, o anjo do Senhor, diz assim, o anjo do Senhor se aproxima dela e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor é contigo. Sabe qual foi a reação de Maria quando o anjo fez essa saudação para ela? Alegra-te, agraciada. Diz o texto que ela se espantou. Olha o versículo 1, 29, né? Ela achou estranho aquela saudação. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se. Ela perturbou-se muito. E pôs a pensar no que significaria aquela saudação. Olha como ela estava, né? Não estava tão integrada no que estava acontecendo. Que saudação é essa? Tá certo? Aí o anjo do Senhor diz assim para ela: tu vais gerar o Filho de Deus. Quem? Eu? Tem uma reação normal, comum. Imaginei você, mulher. De repente um anjo aparece e diz que você está grávida. E você ainda é solteira e virgem. Tá, certo? Ela teve uma reação: quem eu? Ai, quem eu? Como, né? Eu não tenho relação com homem algum. Não tenho marido. Foi a resposta dela. Tá certo? Aí o anjo do Senhor diz assim para ela: virá sobre ti, e o ente que está sendo gerado é o Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, o Salvador. Amados, essa aqui é a verdadeira Maria, que está na Bíblia, apresentada pelas Escrituras. Primeiro, uma adolescente grávida e solteira. Uma mulher de coragem, uma mulher corajosa. Uma mulher humilde e de personalidade. Uma mulher determinada. Essa Maria nós precisamos realmente olhar e dizer, poxa, e copiar essas virtudes na vida dela. Eles eram pessoas comuns, José e Maria, tão era comum, tá certo? Que logo que José percebeu que ela estava grávida, ele tenta cair fora, pegar o beco. Como qualquer um de nós, tá certo? Qualquer um de nós poderia ter esse pensamento, esse sentimento, né? Por quê? Porque José era uma pessoa comum, como outras pessoas também eram. José era um homem justo, sim. Honesto, sim. Ele sabia o que poderia acontecer com Maria, de acordo com a lei de Moisés. Ela iria ser apedrejada, tá certo? Aí ele foi gracioso com ela. Ele não botou a boca no trombone, como a gente fala, né? Ele não foi para a internet, para as redes sociais, para viralizar a manchete. Sua safada. Ele não foi. Ele tentou o quê? Sair secretamente para não infamar, diz o texto
da palavra de Deus. E quando ele pensava sobre isso, olha o que acontece lá em Mateus capítulo 1, versículo 19. Mas José, seu esposo, ou o prometido com ela, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Sabe o que aconteceu comigo? Com a minha mãe? Papai deixou secretamente, fugiu. Aí ela ficou com um grande problema. Quem? Eu. Depois que eu vim ao mundo, ela disse, não posso. Aí me botou na porta de alguém. Eu fui abandonado pelo meu pai e pela minha mãe. Eu só fui tratar essas pendências na minha vida já adulto. Eu conheci minha mãe com 28 anos. Já era pai de 2 filhos. Tá certo? Aí quem quer conhecer um pouco mais sobre a minha vida, vá lá no Ser Novo, né? E por sinal, tem poucas vagas. Tem poucas vagas. De manhã eu falei que era 8. Já temos só 6 homens. Mulher, temos 2 vagas, porque houve 2 desistências. A partir de agora é lista de espera. Então, se você quer ter um momento de edificação, vá lá, né? Aproveitar, fazer o meu marketing, né? Pois é. Tá certo? Essa reação de José é uma reação normal, humana. Sair secretamente, tá certo? Sabe o que aconteceu? Intervenção sobrenatural. Da mesma forma como houve intervenção sobrenatural na vida de Maria, anunciando que ela ia ficar grávida. Diz a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 1, versículo 20. Enquanto ponderava essas coisas, pensava nessas coisas, caí fora, eis que apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Amém, né? Essa é a Maria, tá certo? Agora, presta atenção, olhando para Jesus, Jesus teve 2 naturezas. Ele teve uma natureza humana e uma natureza divina, né? E a gente vê as 2 naturezas na vida de Jesus, tá certo? Então, primeira coisa que nós podemos destacar, como Deus, ele não pode ter tido mãe. Deus, certo? Como homem, que ele era 100% homem e 100% divino, como homem, ele não teve pai. Porque José não era pai de Jesus. Quem era pai de Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Esse aqui é um mistério, querido. Esse é um mistério que coloca confusão na cabeça de muita gente, porque precisa ter fé. Nós precisamos ter fé para acreditar e aceitar essas informações que a Bíblia relata, como a própria encarnação do Verbo. É um mistério que nós precisamos colocar, que Jesus é Deus, como Deus. Por isso, muita gente rejeita Jesus, porque não tem Ele como Deus. Tá certo? Eu acho que olhando para José, eu sou José, viu? Meu nome é José Alcimor. Às vezes eu esqueço que sou José. Sabe quando é que eu me lembro? Quando o cartão de crédito liga. Seu José? Aí eu desligo na mesma hora, certo? Eu acho que José deveria ter mais sermões sobre José, tá certo? Nós, pregadores, deveríamos pregar mais sobre José. Por exemplo, sobre sua vida, sobre sua integridade, seus atos de bondade, sua graça, sua misericórdia, sua obediência a Deus e a sua adoção. Querido, José adota um filho que não era dele, não era filho biológico dele, tá certo? Agora, quando a gente ministra sobre personalidade bíblica, personagem bíblico, tá certo? Nós precisamos ter muito cuidado, nós pregadores. Por quê? Porque nós não podemos falar nem mais, nem menos. Falar conforme as Escrituras revelam para nós. Alguns chegam até a diminuir Maria. Eu já vi pastores pregando diminuindo Maria. Outros supervalorizando, né? Nem mais, nem menos. Por exemplo negativo. Ela era uma mulher qualquer. Não. Uma mulher qualquer
ela não era assim, porque ela não era uma mulher da vida, tá certo? Maria não era uma piriguetezinha, tá certo? Ela não era uma mulher vulgar. Não, Maria não é essa que muitas vezes a gente vê as pessoas pintando, tá certo? Outra coisa, ela era uma pecadora. Não está mentindo não, é verdade, ela era uma pecadora. Mas no sentido que todos nós somos pecadores, tá certo? E por sinal, Romanos capítulo 3, versículo 26, diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, inclusive Maria, tá certo? Lá em Romanos capítulo 3, versículo 10, diz assim, não há um justo sequer, tá certo? Ela era pecadora, querido. Não no sentido que tinha uma vida dissoluta, uma vida desregrada, que não era. Ela não era uma mulher assim. A ideia de Maria ser uma imaculada, tá certo? Que nunca ela herdou o pecado original, não tem fundamentação bíblica para isso, tá certo? Que ela nunca pecou, isso não encontramos nas Escrituras, não tem amparo nas Escrituras de forma alguma. Da mesma forma que nós somos pecadores, Maria era também um pecador, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Ela mesmo vai dizer que é pecadora, querido. Olha o versículo 46 de Lucas, capítulo 1. Então, disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Querido, ninguém precisa de um Salvador se não for um pecador. Ela reconheceu que aquele que estava no seu ventre seria o Salvador, e o Salvador dela, meu Salvador. Então nós não podemos nem diminuir Maria, nem tampouco valorizar. Olha os exageros que a gente encontra, né? Os excessos, né? Ela é uma mediadora. Já ouviram isso? Ela está no alto sublime trono. Ela é a rainha do céu. Ela é a nossa mãe. Não, ela foi mãe de Jesus. Tá certo? Amado, ela não é mediadora. Sabe por quê? Porque a Bíblia não fala sobre isso em nenhum momento. Sabe o que é que a Bíblia fala? Que Jesus Cristo é mediador entre Deus e os homens. Amém? Somente Jesus. Olha, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz assim, portanto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Cristo, Jesus, o homem. Certo? Hebreus capítulo 8, versículo 6, diz assim, agora com efeito, obteve Jesus, ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Hebreus capítulo 9, versículo 17, por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receberam a promessa da eterna aliança, aquele que tem sido chamados, eu e você, inclusive Maria. Esse texto, todo mundo conhece. Está em para-choque de caminhão, né? E eu gosto quando eu vejo. Eu sou o caminho, Jesus falou, João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O mediador, o caminho para chegar a Deus é o Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos entender isso. Maria tem um papel fundamental dentro da história de redenção? Sim, claro que tem. Ela vai apresentar aqui no cântico os motivos pelos quais ela exalta, se alegra e engrandece o Senhor. Olha o versículo 48. Porque contemplou na humildade da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão feliz, bem-aventurada, né? O que é que ela está dizendo aqui, nessa passagem? Ela está dizendo, Deus olhou para mim, Deus olhou para você, Deus olhou para mim. Querido, eu fui um bandido, eu sou um bandido que não deu certo, que o Senhor resolveu chamar, me tornar um pastor dessa igreja. Amém? Aleluia. O que ela está dizendo aqui nesse texto, querido, além de que Deus olhou para ela, Ele me achou. Ele não veio buscar o que havia perdido.
buscou e achou, tá certo? Ele me encontrou. É isso que Maria está dizendo, tá certo? Ela está dando glórias a Deus, adorando a Deus por esses feitos de Deus, também na vida dela e na vida da história, na sua história, né? Maria nos ensina sobre a adoração, dizendo, a graça vem sobre a nossa vida e essa manifestação virtuosa aparece, uma das características na vida de Maria, a humildade. Sabe por quê? Porque o adorador, o verdadeiro adorador, aquele que o Senhor está buscando, procurando em espírito e em verdade, uma das características do adorador é humildade. Nós precisamos desenvolver a humildade no nosso coração, ou seja, a nulidade, a nossa insignificância, a nossa humilhação espiritual. Porque a pessoa humilde percebe a sua insignificância. O autossuficiente, que é o contrário à adoração, ele não percebe isso. Pelo contrário, ele diz, eu sou importante. Eu sou importante. Quer um exemplo? O levita. Não estou falando de nenhum levita aqui, estou falando de levita, certo? O levita diz assim, ó, hoje eu não vou tocar, tá certo? Por isso o louvor não vai fluir, porque eu me garanto. O cantor diz assim, ó, se eu não cantar hoje, o louvor não vai ser a mesma coisa. Afinal de contas, eu sou eu. O pastor arrogante diz assim, se eu não pregar hoje, o Espírito Santo não vai passear no nosso meio, né? Rapaz, tem pastor que já começa dizendo que o Espírito Santo vai passear no nosso meio, porque ele vai fazer com que o Espírito Santo venha passear no nosso meio, né? Sabe o que eu aprendi desde quando eu cheguei aqui nessa igreja? E tenho tentado viver hoje isso aqui, aliás, eu tenho tentado, tá certo? Nós precisamos glorificar a Deus, amém? Mas, estando com a vassoura na mão ou o microfone. Estando eu com placa de liderança, ou sem placa de liderança, eu preciso glorificar a Deus. Eu não preciso ter o título para glorificar a Deus. Eu preciso glorificar a Deus em todo tempo, em toda hora, tá certo? Os adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade, precisam ter humildade na vida. Preciso ter humildade na vida. Porque se não percebemos a nossa insuficiência, a nossa limitação, a nossa dependência, estaremos bem longe da verdadeira adoração. Martinho Lutero, ele falou um pouco sobre Maria. Ele faz uma citação sobre Maria. Ele diz assim, ó, Maria não se gloriava na sua dignidade, nem na sua indignidade, mas somente no olhar de Deus. Não é tão imensamente bondoso, Deus é tão imensamente bondoso e de tamanha graça que olhou para uma moça humilde, Martinho Lutero falando isso, e de forma maravilhosa e honrosa. Ela não se envaidece na sua virgindade nem na sua humildade, mas unicamente na graciosa observação divina, a atenção da parte de Deus. Aí ele cita, Martinho Lutero, tipo uma metáfora aqui, né? Uma história, né? Ele faz uma comparação, ele fala assim, ó, como quando um príncipe que estende a mão a um mendigo, não se elogia a nulidade do mendigo, mas a bondade e misericórdia do príncipe, né? Então, depois nós precisamos olhar para Jesus, tá certo? Nós somos os mendigos, que esse príncipe estendeu a mão. Esse príncipe chama-se Jesus de Nazaré, tá certo? Maria é agraciada e graciosa, porque Deus colocou sobre graça na vida dela, não ao contrário. Maria não colocou graça na vida de Jesus, foi Jesus que colocou graça na vida de Maria. Olha, o versículo 48 de Lucas capítulo 1 diz assim, porque contemplou na humildade da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado. Já li umas 3 vezes esse texto aqui, né? Mas é importante a gente entender que aqui Maria não atrai para si, de forma alguma, a atenção. Tá certo?
ela não atrai para ela a atenção, mas para aquele que agiu com graça e misericórdia para com ela, Jesus, nosso Deus. Interessante que o salmista Davi, no Salmo 124, capítulo 1, 2 e 3, ele expressa, Davi expressando assim, ó: se o Senhor não estivesse no nosso lado, que Israel o repita, olha aqui, reconhecendo aqui, certo? Se o Senhor não estivesse no nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, Ele já nos teria engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. Aí no versículo 8, do capítulo 120, do Salmo 124, diz assim: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Amém, né? Olha que interessante, né? Nós podemos dizer assim, se não fosse a misericórdia de Deus, estaríamos todos fulminados. Certo? É isso que o salmista... Amados, a bondade de Deus em nossa vida precisa ser transformada em adoração. Não para exibir, né? Porque tem gente que vai no testemunho, porque, afinal de contas, sou eu e Deus me abençoou. É a bondade de Deus, tem que apontar para a bondade de Deus e não para o que você obteve. Tá certo? Nós não merecíamos, Ele nos deu, tá certo? Mas eu estava dizendo, por causa da bondade de Deus na minha vida, todos iriam me considerar feliz. É isso que a Maria está falando, olhando para a bondade de Deus, né? Então, por isso, olhando para a bondade de Deus, ela exalta a providência divina. Lucas capítulo 1, versículo 50, diz assim: a sua misericórdia vai de geração em geração para os que o temem. Olha aqui, poderia ser simplesmente a sua misericórdia vai de geração em geração para todos. É como a salvação, querido. A salvação é para todos, mas que nele crê. Tem um diferencial. Jesus morreu por todos, mas salvação só vai chegar na vida de alguém quando a pessoa crê em Jesus Cristo como Deus, Senhor e Salvador da sua vida. Foi isso que Maria reconheceu. Os que temem, o que é que ela está dizendo aqui? Os que temem, os que têm coração e mente reverente a Deus. Porque uma das coisas que precisa ter no adorador é reverência a Deus, tá certo? Ela também exalta o agir de Deus na sua vida. Olha o versículo 51, 52, 53 de Lucas capítulo 1. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Eu falei que a autossuficiência, a soberba, é o contrário à verdadeira adoração. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Aqui não é uma crítica a rico, não é isso não. Aqui está falando de soberbos. Porque a soberba atrapalha a verdadeira adoração. Coisa que Maria não tinha, ela tinha a humildade, né? A soberba atrapalha a verdadeira adoração. Deus é aquele que dispersa os soberbos e levanta os humildes. Aleluia, né? Tá certo? Terceiro e último, tá certo? O que nós podemos aprender nesse cântico de Maria, tá certo? Ela exalta o Senhor que cumpre as suas promessas. Lucas capítulo 1, versículos 54 e 55, fala assim: amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência, para sempre, como prometeram aos seus pais. Essa declaração aqui, querido, nos leva, sabe o que? A pensarmos nas promessas feitas de Deus a Abraão. Qual foi as promessas feitas a Abraão quando ele chamou Abraão? Como ele escolheu Abraão para a missão específica, tá certo? Que através dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Tá certo? Através de Maria, querido, nós temos a reversão da maldição lá de Gênesis. Tá certo? Quando foi prometido que pisaria na cabeça da serpente. O descendente pisaria a cabeça da serpente, Gênesis 3, versículo 1, que era Jesus, profecia messiânica, né? Olha, Santo Irineu, bispo de Leão, inclusive eu já falei sobre ele, diz assim, ó: o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. O que Eva ligou pela incredulidade, a Virgem Maria desligou pela fé.
Olha que coisa fantástica, né? Então, mas está falando de Maria? Não, está falando de Jesus, o descendente. Através dela, tá certo? Querido, o pecado nos destituiu da glória de Deus. O pecado nos destituiu da glória de Deus. Olha a palavra de Deus, Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram. Aí estão lembrados de Maria? E destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha aqui, certo? Ao qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Ao versículo 26 diz assim: para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então, por isso é importante a nossa fé ser colocada em Jesus Cristo. Que ele é mediador, ele é justificador, porque ele é justo, tá certo? A igreja que adora a Deus reconhece quem é o Senhor na história. O verdadeiro adorador é aquele que reconhece os grandes feitos de Deus na história da sua própria vida. Maria fez isso, né? Nesse sentido, eu quero desafiar vocês, nos desafiar a glorificar a Deus, olhando para a história e dizer: obrigado, Senhor, porque eu, ao Senhor, fui o bandido que não deu certo para a glória do Senhor, né? Querido, Maria foi uma mulher serva, mãe, salva, esposa e adoradora. E ela nos ensina a adorar a Deus. Sabe por quê? Porque Maria era uma mulher fiel. E o adorador precisa ser fiel a Deus. Ela nos ensina que a adoração dela era a Jesus Cristo. Adorar a Deus, querido, é reconhecer as grandezas da sua aliança. Deus nos abençoe e nos faça verdadeiros adoradores para a honra e glória do Senhor. Amém? Maria, nesse ponto, foi exemplo para nós de adoração. Sua humildade, sua fidelidade, sua disposição em aceitar, sua disposição em renunciar, sua disposição de correr risco, como ela correu risco de ser até apedrejada ou difamada diante da sociedade que ela vivia. Então, Maria era uma mulher que nós precisamos olhar desse jeito. Ela não é imaculada, ela não viveu sem pecado, ela precisou de um Salvador igualmente cada um de nós. Mas ela foi uma mulher que isso nós pensamos, glorificou a Deus, adorou a Deus. E nós precisamos aprender essa adoração em nome de Jesus. Amém? Baixa a tua cabeça e vamos orar. Mas antes de orarmos, eu não poderia deixar passar a oportunidade, deixar de te dar a oportunidade. Você que esteve aqui, foi alvo da ministração, Deus já falou para o teu coração. E você tem relutado em fazer essa decisão, ou talvez nunca fez. Tem estado no nosso meio e nunca fez. De aceitar Jesus Cristo na sua vida, no seu coração, como Deus, Senhor e Salvador da sua vida. E a palavra de Deus diz que com o coração crê e com a boca confessa. E disse: confessar diante dos homens, ele confessará diante do Pai. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Jesus é o nosso Deus, nosso Senhor, Adonai. E você quer aceitar Ele como Deus, aceitar Ele como Senhor, como Maria aceitou. Eu vou te convidar a você levantar do seu braço, porque eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite? Alguém gostaria? Eu quero aceitar Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estou vendo. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Tem mais alguém? Amém. Estou te vendo aí. Glória a Deus. Viu? Aleluia. Amém. Que bom. Tem mais alguém que gostaria de dizer: eu quero aceitar, pastor? Aleluia. Louvado seja o Senhor, né? Vem aqui na frente aqui, que já está vindo.
Vem aqui na frente, você. Eu quero orar por você. Alguém aqui levantou também. Vem, chega aqui, traz essa pessoa que está do seu lado também. Nós queremos orar por você. Aleluia. É verdade, tem festa no céu quando um pecador se arrepende, né? Há júbilo no céu, diz a palavra de Deus. Oh, Pai amado, nós estamos com o coração jubiloso. Não é por números, mas é pelo que o Senhor fez e tem feito no nosso meio. E eu quero, Pai, nessa noite, colocar essas pessoas diante de Ti, que eu nem sei o nome, Senhor, mas o Senhor sabe. Nós vamos já saber os seus nomes, mas o Senhor já sabe, conhece o seu coração. Nós te pedimos como igreja, Senhor, Tu possas nos abençoar, para abençoá-los, acolhê-los, Senhor, para que cada um cresça na graça e no conhecimento de Ti, Senhor. Então eu quero colocar essas vidas diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mas eu quero também... Deus abençoe. Deus abençoe. Mas eu queria também fazer um desafio para você, meu irmão em Cristo. Talvez você tenha estado falho no tocante à adoração a Deus. E você entendeu, você quer se comprometer em melhorar no seu coração essa resposta que nós precisamos dar a Deus com relação à nossa adoração. Fique de pé que eu quero orar por você. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Pai amado. Meus irmãos estão de pé e eu estou de pé também, Senhor, com eles. Abençoa, Pai, ricamente. Transforma, Senhor. Nós aprendemos com Maria, Senhor. E nós já colocamos, Senhor, a série que vai vir, Jonas. O Senhor também possa nos abençoar, Senhor, com tudo o que os teus servos vão trazer. A mensagem que o Senhor tem para nós através deles, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome. Eu quero te agradecer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém.